A paz, amados, né? E aqui nós estamos aqui meditando sobre 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes crescer na graça e no conhecimento, né? E a importância de nós crescermos, né? Na palavra, no entendimento. Nós sabemos que em Mateus, capítulo 22, versículo 29, vai falar: errais o homem por não examinar as escrituras e nem conhecer o poder de Deus, né? E ali tem resposta para muita coisa, até mesmo resposta do Antigo Testamento, né? Que muitos dizem que os anjos desceram e coabitaram com as filhas de Deus, com os filhos dos homens, e ali houve uma mal interpretação. Porque a própria Bíblia diz, e o próprio Jesus falou, que, que ninguém se case e não se dão em casamento, serão como os anjos lá no céu, né? E essa interrogação começou, né, para que meus amados irmãos entendam melhor a situação, né? Nós sabemos que o texto vai falar de Mateus capítulo 22, se não me falha a memória, né? Os saduceus chegaram para Jesus, né? Perguntando sobre a moeda, a quem deve dar um imposto, a César ou não. Aí Jesus, olha, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E a Bíblia continua dizendo que os fariseus, vendo que os saduceus foram emudecidos, né? Eles pegaram e se combinaram ali e chegaram para Jesus: Senhor, Senhor, se o meu irmão se casar e não suscitar semente, né? No sentido de não gerar filhos, né? E ele morrer, aí eu vou e me caso para que assim eu possa suscitar semente. E dos meus irmãos são 7, desses 7, eles não suscitar semente, nós, quando for morrer, quando nós for para o céu, nós vamos casar lá. E aí é onde Jesus fala: olha, errais por não conhecer as escrituras, né, por não examinar as escrituras e não conhecer o poder de Deus, porque lá no céu ninguém se casa e não se dão em casamento, serão como os anjos, né? Amém? Então, irmãos, nós vamos aprender coisas muito importantes no dia a dia de nossa vida. E uma delas é o que eu acabei de falar, segundo Pedro 3,18. Graça e conhecimento é ela que vai nos ajudar, irmão, a nos manter no foco, debaixo da vontade de Deus. E jamais seremos confundidos quando nós temos essa consciência da palavra. Ela está crescendo em nosso coração e nos fazendo entender que é ela que vai nos ajudar, irmãos, a peregrinar nesta terra. Vamos ler Efésios 6, ou passagem conhecida da igreja, né? Efésios 6 diz assim, irmão, olha, para nós encerrarmos, né? Vamos ler aqui. Glória a Deus, né? Romanos, Coríntios, oh glória. Efésios capítulo 6, né? Efésios 6, versículo 10 diz assim, ó: nós demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Amém? Ou passagem conhecida, né, irmão? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 2 a seguir: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vertida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Versículo 16: tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Versículo 17, que é o último versículo que eu gostaria, perdão, não é o último versículo, mas é aqui que eu gostaria que nós viéssemos refletir em nome de Jesus. Amém? Que diz assim: tomais também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, tomais também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é isso que temos que ter consciência, irmãos. Olha, irmãos, a palavra de Deus é como espada. No mundo espiritual, é com ela que tu vai guerrear.
É com ela que tu vai vencer. É com ela que tu vai tirar todos os embaraços, todos os empecilhos, todas as dúvidas, tudo aquilo que te afronta. É ela que vai te ajudar. Você já imaginou? A pessoa chega para você e diz assim: Antônio, fulano uma religião salva, aquela outra também salva, mas não sei o que salva. Ah, porque nós também podemos pedir por intercessão de santo A, santo B, santo não sei o que, irmãos. Quando você tem a palavra, você tem a consciência de que isso não é verdade. Por quê? Quando nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Quando nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ninguém pode pôr outro fundamento da qual já foi posto, do qual é Jesus Cristo. Então, quando nós temos a resposta, ela é a espada. É ela que vai fazer a divisão. É ela que vai nos fazer entender que só há um Senhor e mediador e Salvador, que é Jesus Cristo. É por isso que precisamos entender o que é crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, guardem essa palavra no coração. Ela é mais do que viva e eficaz para a minha e para a tua vida. E eu agradeço a Deus pelo seu amor, misericórdia e graça. Guardem essa palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.